E aí pessoal, beleza? É, eu decidi fazer um tutorialzinho mostrando como é que faz um raycaching, um modeladorzinho simples de raycaching usando o Qt no Ubuntu, né? Aqui no meu caso. Bem, só para constar, eu estou fazendo baseado no último projeto que eu postei, que era esse Qt mais QImage Pixel. A gente vai utilizar para continuar a fazer o raycaching. Eu vou tentar explicar de uma abordagem top-down como é que está o meu projeto, ok? Bem, onde tudo começa aqui é na minha classe main window. Eu dei uma modificadazinha em relação ao último projeto. A parte de desenho que estava aqui dentro da minha main window, eu desci, eu criei agora um métodozinho para renderizar, né, para fazer o desenho. Mais tarde eu explico como é que faz. E tirando isso é para estar praticamente a mesma estrutura, ok? Então aqui na minha window onde começa, basicamente que nesse construtor ele vai chamar esse método createScene e outro método aqui para fazer a renderização. Esse método createScene, o que ele vai fazer, né? createScene, ele vai fazer a instanciação de materiais relacionados aos objetos que eu irei criar, vai adicionar objetos no meu mundo, né, na minha cena que será renderizada, e inicializar uma câmera, ok? Um material é nada mais nada menos que a cor que eu desejo para o material e como ele vai reagir ao ambiente, a componente difusa e a componente especular. Esse casinho aqui é o expoente para o meu componente especular, ok? Então, basicamente, o material é isso. É a cor do objeto e como ele vai se comportar, né? Com K, KD, KS, o ambiente difuso especular e o K aqui que seria o expoente do KS. Então, vou instanciar alguns materiais, ouro, material vermelho, azul, verde, branco e por aí vai, né? Então, material ambiente, difuso, especular. Opa, me perdi aqui. Pronto, deu uma reduzida aqui. E as suas componentes Ka, KD, KS estão todas aqui, ok? Para todos os materiais. A minha cena, vou mostrar aqui o que é que eu tenho na minha cena. Na minha cena eu fiz uma cena basicamente só de esferas. Então a minha cena vai ser o que? Luzes e esferas, ok? Então vou ter aqui um vetor de luzes e um vetor de esferas. E um método aqui de interseção que ele vai fazer as interseções desses objetos aqui. Beleza? Então vamos fechar aqui. Então aqui basicamente eu estou aqui, instanciando uma esfera de origem 000 de raio 3 e o material dessa esfera é esse gold. Outra esfera nessa origem de raio 1, material dela é esse. Outra esfera, centro, raio, material, centro, raio, material, centro, raio, material. E coloquei apenas uma luz aqui centrada no ponto 0, 30, 20 e a luz é branca. E aqui é a minha atenuação. Atenuação da luz, né? Quão ela perde potência ao decorrer de um certo deslocamento, né, de um certo espaço. E a minha câmera, deixa eu mostrar aqui o que, é que a minha câmera é. Minha câmera, tá aqui os vetores, né, de orientação da minha câmera, o I e o JK, o centro dessa minha câmera, ok? Ela tem mais algumas coisinhas dentro dela, os construtores dela, né, só dá um IJK padrão. Mas o que tem de interessante aqui na câmera é o Lookat. Lookat a gente tem que fazer aquele cálculozinho usando aqueles produtos vetoriais, sempre normalizando os vetores resultantes. Onde o KC seria o que? A posição que eu desejo, né, com a posição da origem da câmera normalizada. Aqui eu faço produto vetorial.
com um certo ponto projetado para encontrar um novo I e aí depois um J, ok? Para quem já frequenta a cadeira de CG deve saber muito bem aqui como é que faz o cálculo para encontrar os vetores e JK normalizados de uma câmera. Outra coisa legal aqui que tem de se observar é esse método aqui de criar raio. A gente tem que imaginar que na frente da nossa câmera, no frente do nosso observador, vai ter uma tela. Essa tela, o centro dela seria, digamos assim, o ponto 000, que estaria, digamos assim, logo à frente do olho do observador. Então, na frente do olho do observador, aqui no meu caso, a uma distância 1, eu começo a desenhar uma tela. Então, digamos, o olho do observador está na posição 000, na posição 1 no eixo Z, logo em seguida vai ter uma tela. Ok? Então, essa tela, eu posso dizer que parte dela, né, pensar, ela tem uma parte negativa, uma parte positiva, né? Se for pensar como se fosse quadrantes, né? Onde ela teria 4 quadrantes, quadrante X positivo, Y positivo, X negativo, Y positivo e por aí vai, né? As variações. Então isso aqui nada mais nada menos está o que? Fazendo encontrando, né? Nessa grade, né? Nessa tela bidimensional, centrado numa certa origem, qual seria o ponto X e Y dessa grade logo à frente do meu ponto P, ok? Então, lembrando que na última postagem que eu fiz uma tela de 600, né? Tamanho 600, se eu não me engano, 600, 620. Então, esse raio aqui, ele vai até o tamanho 600 ou 650, né? Não estou lembrando agora aqui de cabeça. Então, ele vai fazer um cálculozinho para dizer qual o espaço vai ser, né? Esse X, esse Y aqui, e vai projetar esse ponto logo à frente da nossa câmera, né? Então seria a posição da câmera mais alguma coisa. Isso aqui é fixo, né? No eixo Z, depois aqui alguma coisa no eixo X e alguma coisa no eixo Y, né? Baseado nisso eu crio um raio. Esse raio aqui que vai ser disparado para fazer os cálculos de interseção. Então eu estou retornando aqui um raio criado de acordo com essa grade aqui. Vale lembrar que, em geral, nas aulas, né, pelo menos as que eu tive, o professor sempre gostava de colocar os objetos em coordenadas de câmera. Nesse tutorialzinho aqui que eu estou fazendo para vocês, não está em coordenada de câmera, está em coordenada de mundo, ok? Então, para não destoar alguma coisa, eu estou usando coordenadas de mundo. Eu não fiz a conversão, mas se vocês quiserem fazer, é só aplicar aquela matrizinha de conversão mundo-câmera. Então, tudo que aqui, né? A criação da minha cena, crio o material, utilizo esses materiais que eu criei aqui para atribuir nos meus objetos. Como eu só estou usando esferas, então estou criando aqui 5 esferas, botei materiais diferentes para ficar algo mais colorido. E coloquei apenas uma cor. Uma luz. Se você desejar, você pode incluir mais de uma luz, né? Então nesse vetor de luz aqui eu estaria incluindo mais luzes aqui, mas uma para mim tá bom. E aqui eu centro a minha câmera aqui na posição 0010 e ela está olhando para o ponto 000, coordenada de mundo, ok? Então ela está no ponto 0010 mundo, olhando para a posição 000 mundo. E as minhas esferas estariam ali, né? Uma de raio 3, as outras 4 de raio 1. Beleza, criação da cena. Logo em seguida é chamado esse método render, que vai fazer a renderização. A renderização vai ser feita e vai ser plotada, digamos assim, né? Vai ser colocada na minha imagenzinha que eu mostrei no último tutorial que eu fiz como colocar. O segredo aqui vai ser os fós, né? Eu vou nas linhas e nas colunas. Vou criar raios, esses raios quem cria a câmera, né, baseado naquela tela que eu vou projetar logo à frente dela, né, que pode ser dividido em quadrantes e tal. Então isso aqui vai me retornar um raio. Esse raio eu vou passar para a minha primitiva, né, para as minhas primitivas que estão na minha cena. No caso eu tenho esferas, então eu vou passar esse raio
juntamente com a interseção, né? Eu vou preencher essa interseção aqui, vou passar aqui a referência de interseção. Então essa interseção aqui vai ser preenchida com alguma interseção que vai ocorrer, né, para a posição LC da minha matriz, né, da minha cena aqui que eu vou ter. Então vou criar um raio partindo para LC e vai tocar na minha cena em algum possível lugar. Então, se ocorrer uma interseção, eu vou realizar o cálculo de Phong, né, que vai ser uma componente ambiente, uma componente difusa e uma componente especular. Como é feito isso? Então, lá na minha cena, eu tenho esse método intersect, que vai fazer a interseção. O que é que esse intersect vai fazer? Eu vou procurar a interseção mais próxima possível desse raio, né? A primeira que tocar. Vamos supor, se tem uma bola logo à minha frente, eu quero ver o primeiro toque que ocorreu nessa bola. Eu não quero ver o fundo da bola, não. Eu quero ver logo a frente da bola, assim que tocou. Então, vou procurar o ponto mais próximo de interseção desse raio. E esse raio vai ter que ser validado, né, para todos os objetos da minha cena. Então, para todos os objetos, eu vou tentar uma interseção com esse raio aqui que eu recebi, né? Então, vou fazer a interseção, né? Iter, aqui seria minha esfera. Então, tem uma certa esfera, chamo o método de interseção da esfera com um raio. O que retornar, ele vai colocar aqui nessa interseção. Eu vou validar. Essa distância é maior que zero, né? Porque se for zero, por default, o que é distância zero significa que não teve interseção. Se ocorrer interseção, eu verifico se essa interseção é menor que a minha última distância armazenada. Se for menor, significa o quê? Que eu tenho um ponto mais próximo ainda da câmera, né? Então eu vou guardar esse último ponto, né? Que vai ser esse closest aqui, vai ser o objeto mais próximo e a distância que eu estou guardando. Eu retorno falso, né? Se não tocou ninguém. Se tocou alguém, eu vou armazenar esse closest aqui e vou retornar. Ok? Lá na minha esfera, não tem muito segredo o cálculo de interseção de uma esfera. Cadê esse intersect aqui, né? É da minha esfera. Não tem muito segredo o cálculo de interseção de uma esfera. Basicamente é a solução de uma equação de segundo grau, né? A ao quadrado menos b ao quadrado, 4ac, né? Aquela formulação toda que ao final vai me dizer se eu tenho nenhuma raiz, né? Quando o delta é menor que zero. Se o delta for igual a zero, eu tenho apenas uma raiz, né? Se o delta for maior que zero, significa que eu vou ter duas raízes. No caso, eu vou querer a menor raiz, ou seja, quando o t está bem mais próximo, né? O t é menor, então a distância é menor. Então eu vou querer a menor distância, né? Então eu irei guardar, né? Criar essa interseção aqui para guardar o ponto mais próximo. A minha interseção, só mostrando aqui uma estrutura que eu tenho, ela vai ter o que? A distância da origem até o ponto que eu tenho interseção, o ponto em si, que tem a interseção, é bom ter esse ponto aqui para fazer os cálculos de iluminação, a normal desse ponto, no caso é só a normal do ponto da esfera, muito fácil de encontrar, e o material desse objeto, né? No caso o material dessa esfera específica aqui que eu estou tratando. Ok? Isso aqui os outros, é a outra parte da conta, né? Que é onde eu consigo encontrar o A, o B e o C da minha equação. Então eu encontro aqui o ponto de interseção de uma certa esfera, se acontecer, né? Se não acontecer, ele sai aqui. Então, beleza? Então, o intersect da cena, chama o intersect dos objetos, no caso das minhas esferas. Testa para todas. O menor, ele vai guardar nessa estrutura aqui e vai retornar. Beleza? Então, aqui na minha cena, ele me retorna um possível uma possível interseção. Com essa aqui, eu vou começar a fazer um cálculo de iluminação.
eu não vou me ater às fórmulas, né? Eu espero que você já esteja bem claro para quem anda frequentando aulas de CG, mas basicamente aplicação de fórmula, né? Como encontra componente de ambiente de um certo objeto, é o seu material vezes a componente dele de ambiente. Isso aqui para todas as luzes, né? No caso eu só tenho uma, mas se eu tivesse mais de uma, para todas as luzes eu tenho que fazer a composição, né? Da primeira luz com a segunda, com a terceira e por aí vai. Para todas as luzes eu vou fazer o cálculo difuso e o cálculo especular. Novamente, só aplicação de fórmula, né? O cálculo da fórmula do difuso, né? E aqui mais embaixo o cálculo da especular. O cálculo da especular tem que ter uma certa reflexão do raio, né? O raio que toca ali num certo ponto eu tenho que refletir esse raio. Para quem não sabe, acho que se vocês procurarem na Wikipédia, vocês encontram um cálculo de reflexão de um raio, né? Basicamente é uma aplicação de uma fórmula, você consegue refletir um raio segundo um certo ponto, né? Segundo uma certa normal aqui no caso. Eu consigo refletir, creio que o professor de vocês deve ter ensinado isso. Então eu tenho que refletir o raio aqui para o cálculo da componente especular. E rola aqui, né, aquele casinho que eu falava para vocês lá do material, ele vai ser utilizado aqui, né, ele vai ser o fator especular, ele vai ser elevado, né, a esse componente K do material. Novamente, só aplicação de fórmula, não quero me ater muito aos detalhes. Ok? Ao final, é bom sempre normalizar a nossa cor, porque muitas vezes a cor que sai aqui, né, como eu estou aqui parametrizando de um valor de 0 a 1, muitas vezes esse conjunto de somas, né, eu tenho várias luzes, né, pode estourar, fazer esse valor que é para ser de 0 a 1 ficar, sei lá, 1.5, 2, 3. Se isso acontecer, quando eu for multiplicar esse valor que no máximo era para ser 1, ele vai ser 2, o valor da minha componente aqui R seria, sei lá, 500, 700, iria estourar, ia dar uma cor que não seria mais válida. Então eu normalizo essa cor, né? Então se for maior que 1, trunco para 1. For maior que 1, trunca para 1. For maior que 1, trunco para 1. Ok? Então aqui eu faço um truncamento, né? Faço uma normalização da cor. E faço a multiplicação, porque a minha QImage, ele trabalha aqui, né? Estou trabalhando com valores RGB de 0 a 255, né? As 256 possibilidades de cor. Caso contrário, né? Isso aqui é se tiver interseção. Se não tiver nenhuma interseção, eu vou pintar na minha cor de background, né? Mesmo jeito que eu expliquei no último tutorial. Então aqui eu estou pintando aqui com um valor próximo de preto, né? Um preto bem forte aí, ok? Creio que é isso. Eu não sei se tem muita coisa mais para explicar. Se alguém tiver dúvida, deixe aí nos comentários ou mande e-mail ou algo assim. Ou talvez eu possa melhorar depois desse tutorial. Só lembrando, esse tutorial é bem básico, não é nada de outro mundo, é só algo para vocês terem noção como é que é, né, que eu bolei a minha estrutura para recache, né. Só lembrando, teria que expandir o que aqui, né, teria que expandir, adicionar outros tipos de primitivas, né, que eu só trabalho com esferas. Em geral a gente trabalha com primitivas triangulares, então vocês teriam que adicionar uma certa primitiva triangular e fazer o cálculo de interseção para primitivas triangulares, né, não mais uma esfera. Em geral as pessoas trabalham em coordenadas de câmera, estou trabalhando em coordenadas de mundo. E para quem quiser melhorar a sua renderização, né, já quase virar um Ray Tracing, começa a incluir mais coisas, né, reflexão do raio, cálculo de sombra e por aí vai. No mais é isso, pessoal. Obrigado, vou deixar para download aí o projeto para vocês baixarem e executarem. Sim, executar, né? Pronto, esse aqui seria o meu resultado, né? As 5 esferas. Essa aqui material ouro, verde, branco, azul, vermelho. Beleza? Valeu!